Bom dia, bom dia, bom dia, Londrina, cidade maravilhosa, Londrina, que maravilha, mais um sabadão cedo, mais dias maravilhosos e assuntos que cada vez mais me chamam a atenção. E olha só, eu sempre comento com vocês que a Universidade Estadual de Londrina deveria ser empossada como a grande embaixadora dessa cidade. A UEL é brincadeira, a UEL resgata pessoas, evidencia, cuida, educa, atrai. Eu penso que o grande propósito da universidade é quase como um centro de turismo, porque todo mundo vem para cá, estuda, dá aula, acaba casando, acaba ficando, acaba se enraigando pela cidade, acaba se espalhando pela cidade. E a universidade é a porta de entrada, provavelmente, sei lá, de 20, 30, 40% de todos os londrinenses que estão por aqui, além do emprego, além das mudanças familiares, é a universidade que parece que atrai esse povo do Brasil inteiro a vir para cá. Enfim, a universidade, mais uma vez, planejando e executando um grande evento que vai envolver juventude e diversidades. Olha só que assunto interessante, a juventude e a diversidade. Para isso, eu fiz questão de convidar aqui alguns amigos para a gente discutir a respeito deste evento e um pouco mais sobre as diversidades da juventude hoje em dia, tá bom? Então, para isso eu trouxe o Fábio Lanza, ele é professor de Sociologia do Departamento de Ciências Sociais da Universidade, coordenador do projeto Praxis Itinerante da ProEx da UEL e do mestrado profissional de Sociologia em rede nacional e pesquisador bolsista do CNPq. Bom dia, Fábio Lanza, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Marcão Careca, bom dia a todos os ouvintes da Paiquerê e de toda a região. Sabemos que o ouvinte de Londrina está aqui, mas essa rádio chega nos confins do Brasil. Então, deixa a minha saudação e um sabadão para todo mundo. Maravilha, maravilha, Fábio Lanza! Tiago Daniel, ator, produtor cultural e graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, bolsista do projeto Praxis Itinerante da UEL também. E aí, Tiaguinho, bom dia. Bom dia, Marcão. De novo aqui, já tive aqui no seu programa, já tem um tempo já, acho que já tem uns 2 anos, tô ficando velhinho já. Carteirinha carimbada. Opa, e agora graduando em Ciências Sociais na UEL, naquela época ainda não tava terminando o ensino médio, mas tô aqui de novo animado pra gente conversar sobre esse tema. Da última vez a gente falou sobre festival de artes, né? A gente vai ter um papo sobre arte, juventude também, e agora juventudes e diversidades. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ana Beatriz Ribeiro da Silva, assistente social graduado também pela Universidade Estadual de Londrina e pós-graduada em saúde coletiva pela Unopar, profissional do projeto Praxis Itinerante. Ana Beatriz, bom dia. Bom dia, Marcão. Bom dia, pessoal de Londrina. É um prazer estar aqui hoje e poder discutir sobre diversidades e a juventude com vocês. Top de linha! Paulo Anísio de Oliveira Jorge, psicólogo formado pela UEL, atuante no apoio psicológico do CEPV desde 2023 e estudante especial do mestrado em psicologia pela UEL, com experiência em atendimentos clínicos individuais e grupais, psicologia social e psicologia escolar. Paulo Anísio, bom dia. Bom dia, Marcão. Prazer estar aqui. Bom dia a todos que estão nos escutando. E uma alegria estar aqui batendo um papo um pouco sobre juventude e diversidade. Muito bem. Então a pergunta é para vocês 4. Obviamente que o Tiaguinho faz parte dessa juventude. Tiaguinho está com quantos anos? Eu tô com 19. 19 anos. Fábio Lanza, posso perguntar a sua idade, Fábio Lanza? Até combina com a idade dele, 19, 49 e vida que segue. Vida que segue. Eu sou um jovem que deu certo. Ô Paulo, você está com quantos anos, Paulo? Eu tô com 26. E a Ana? Tô com 24. Muito bem, então nós temos aí o professor, nós temos um aluno e temos 2 profissionais de uma faixa de idade bem jovens. O que a gente pode comentar a respeito do jovem de hoje em dia? Tá mais ou menos assim, viu, professor? Mais ou menos assim. A galera fala assim, ó, mas o jovem de hoje em dia está incompreendido. O jovem de hoje em dia não escuta os pais. O jovem de hoje em dia não quer mais trabalhar. O jovem de hoje em dia é preguiçoso. O jovem de hoje em dia, ele foi afetado pela pandemia ou ele já vinha assim e hoje em dia a gente está se deparando com um jovem que tem todas essas anormalidades? Ou nós éramos assim e a gente esqueceu que a gente era assim também? Vamos aprofundar esse tema sobre as gerações, porque são muito diferentes, mas é importante todo mundo entender que não tem o jovem, mas existem os jovens e as juventudes. E aí, esse é o grande problema, é que no discurso das nossas famílias, nos nossos discursos de origem, a gente quer olhar para todos como se eles fossem iguais a nós. E muitas vezes esses jovens também já se diferenciam dentro dos seus próprios núcleos familiares. Muito bem. Psicologicamente falando?
Eu acho que vai muito nessa linha que o Lanza tá falando, né? São jovens diversos, de lugares diferentes, com experiências de vidas diferentes, gostos diferentes, sexualidades diferentes, e cada um desses vai ter uma vivência muito própria, né? Então, saber o que o jovem faz hoje é muito difícil, porque quem que é esse jovem que a gente está querendo saber? São muitos. São muitos, e muito diferentes. Então, tem o jovem que está estudando, talvez tenha o jovem que não está estudando nem trabalhando, como você falou, mas não são todos, né? Não dá pra gente generalizar muito fácil alguma questão. Então, a gente precisa ter o cuidado de saber para quem que a gente está olhando. Me parece que antigamente mais. tinha uma cartilha um pouco maior, né? Então era assim, era criança, depois ele ficava um pouco mais jovenzinho, e aí todo mundo tinha uma certa definição. O cara chegava e falava assim, não, mas esse cara, eu sei o que é. Ele é um molecão, eu já sei o que ele vai comer, o que ele vai beber, tá aqui o tênis certo para ele, a bicicleta certa para ele, tá aqui o brinquedo certo para ele, e era aquele meio padrão. E aí a coisa toda mudou muito com o quê? A internet, com o celular, com a comunicação. E aí as opções, cada um pega a sua. Antigamente era opção do quê? Do pai, da mãe, do vô, que quase que impunha um pouquinho, né? Então a criança ali, ela era quase uma extensão de um pouco que a família queria. A internet não estava ainda na vida das pessoas. Então você tinha um rádio que você não ouvia porque era do vô ou da avó. A televisão assistindo junto com a família. Jornal você não lia. Então, o que você tinha que seguir? O exemplo do pai, o exemplo da mãe, o exemplo do vô. Agora, com a internet cada vez mais dentro dos lares e dentro dos quartos, um menino logo com 10 anos de idade, ele já tem o quê? Uma opinião quase formada sobre o que ele quer ser. E principalmente sobreviver. Porque se ele souber como trabalhar com as redes sociais, ele ganha mais dinheiro que o pai com a mãe. Não é isso? Marcão, só que tem uma questão. Estamos em Londrina, uma cidade que completará 90 anos. Daqui uns dias. Daqui uns dias. E daqui uns dias a gente vai completar 100 anos de Londrina. Espero que até lá sem déficit habitacional, sem pessoas morando em situação de rua, sem mulheres sendo agredidas ou violentadas ou sofrendo feminicídio e assim tantas outras violências. Então vamos trabalhar muito nesses próximos 10 anos para que Londrina seja um grande exemplo nacional de democracia e de reconhecimento das diferenças. No entanto, como eram as famílias há 90 anos atrás aqui em Londrina, né? As pessoas vinham para cá para quê? Vinham para cá para plantar café, vinham para cá para desenvolver agricultura, não tinha geladeira, não tinha energia elétrica. Então, quando a gente pensa nas famílias e nos jovens e nas jovens, nós estamos pensando também em pessoas que são produtos, entre aspas, né? São pessoas criadas em contextos muito distintos, né? Imagina o que era morar no Cincão, lá na década de 70, e o que é morar hoje na Avenida Saúl Elquinde, que é uma das avenidas mais movimentadas, usando os termos da juventude, né, mais topzeira da cidade. Então, onde tudo acontece. Então, não são os mesmos jovens que estavam lá na década de 70 e os que estão lá hoje naquele território. Então, é importante pensarmos essas diferenças dos jovens e das famílias, porque nós somos também parte dessa diferença. Exatamente. Tiaguinho, sua opinião, Tiaguinho? Eu concordo completamente com tudo que foi dito. Eu acho que assim, eu enquanto jovenzinho ainda, né, nos 19 anos, essa questão que você falou da internet, eu vejo muito ela assim escancarada, né? E aí eu acho que depois Paulo pode complementar a partir da psicologia, porque a internet hoje em dia ela as redes sociais é lotada de referência, lotada de coisas, lotada de novidades, de tendências que o mercado, que a indústria constrói isso pra gente, né? Hoje em dia, eu tô fazendo uma iniciação científica lá na UEL, que eu pesquiso isso. Eu pesquiso a comunicação. Porque a comunicação, ela chegou num ponto tão louco, assim, tão, sabe, tanto conteúdo sendo produzido sobre diversos temas, que ela afeta hoje em dia a saúde de jovens, de adolescentes, em diversos âmbitos. Seja na autoestima, né, com depressão, entre saúde em questões a doenças que pegam fisicamente, como, por exemplo, o que eu pesquiso é sobre HIV. Então, assim, a gente não imagina que a internet hoje em dia, para esse jovem, ela chegou num ponto tão louco, tão absurdo, que ela consegue afetar dessa maneira a vida de um jovem, né? Da maneira, na saúde do Ele se cobra jovem. muito? Se cobra muito? Porque na internet parece que tá todo mundo com a pele boa, cabelo bom, carro bom, na verdade, vida boa, não é isso? Eu vou ser sincero com você, Marcão. Eu não posto uma foto sem um filtrozinho. Eu não posto uma foto sem estar num ângulo perfeito, sem estar bonito,
cabelinho arrumado. Não, com certeza. A roupinha boa. Se falar, vamos tirar uma foto agora, eu vou ajeitar aqui, vou ajeitar minha camiseta, ajeitar tudo. Então, assim, e isso é porque a gente fica olhando lá aqueles grandes blogueiros, influenciadores, que ficam ali horas arrumando o cabelo e passando maquiagem, colocando a melhor roupa. Sobe a régua, Total. aí todo mundo quer se comparar também. Que tá igual, só que a diferença é que aquele influenciador tá lá, numa mansão gigante, com muito dinheiro, fazendo cabelo maravilhoso, e eu tô aqui, estudante na UEL, correndo o dia inteiro, ralando, só que eu me cobro da mesma maneira que ele, que tá lá pra criar aquele conteúdo, eu me cobro da mesma maneira. Eu, enquanto um estudante, trabalhador, dentro da universidade, me cobro da mesma maneira que um influenciador, que um grande blogueiro do mundo da moda, sabe? Então, assim, a internet hoje em dia, ela influencia muito, né, os jovens. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com alguns discursos, porque tem coisa que a gente fala que, mas isso aí é influência da internet. Tem coisa que não, tem coisa que tá presente na época de vocês, do Lanza, na sua época, Marcão. Não, claramente, não Sim, chamando... lógico. Calma lá, Já entendi. me compliquei aqui. Tem um copo cheio d'água aqui na mesa pra jogar nele. Me compliquei aqui um pouco. Mas coisas que eram presentes... Ei, Lanza, você viu? No tempo de vocês... Eu tenho que dizer que o Marcão, ele deve estar com uns 39 anos. Né? Então, ele ainda é quase jovem. Vocês são jovens há mais tempo, né? Jovens há mais Você tem tempo. mais experiência sobre juventude do mais que eu. Mas o que eu tava dizendo é que tem coisas, né, que existiam já e que eram... que hoje em dia só são denominadas de uma maneira diferente, né? Que hoje em dia a gente colocou um nome pra isso, mas que existiam naquela época. E que eu vejo muitos discursos falando, mas isso aí é culpa da internet. Esse jovem que gosta desse estilo de música é por conta do TikTok, é por conta não sei o quê. Mas se a gente for ver bem, existem muitos estilos de músicas diversos, enfim, coisas que os jovens consumiam naquela época, que hoje em dia falam, isso é super errado e tal, mas os jovens consumiam naquela época também, hoje a gente só deu um nome pra isso, né? Eu me lembro de música do Tchan, que dançava na boquinha da garrafa, e era do mesmo jeito, passava no horário 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, em horários, né, de programas nacionais, e todo mundo dançava na boquinha da garrafa. Ô Paulo, apoio psicológico para essa galera toda, né, quando eles chegam para você, mais meninos, mais meninas, em que idade mais ou menos, e qual que é a pegada, qual que é o auxílio? É um pouco... Eles estão desaprendendo, aprendendo junto, estão olhando para a família e não tem o pai e a mãe como referência, tem o professor como referência. Me dá um panorama desse momento, você que tem essa experiência de apoio psicológico dentro também da universidade. Acho que pensando na saúde mental como um todo, tem quadros muito diferentes, né? A gente tem uma tradição de que homens procuram muito menos ajuda psicológica, mas ajuda médica também no geral. Só que nesse pessoal mais novo, a ideia de uma psicoterapia ou de cuidados ali que tem a ver com a saúde mental está muito mais disseminado. Então, eu acho que a população de 30 para baixo, 25 para baixo, é mais comum ter a procura tanto de homens e por mulheres, né? E eu acho que, parecido com o que a gente já está falando aqui, né? As pessoas, elas crescem, se desenvolvem também ao mesmo tempo que Londrina está crescendo e está se desenvolvendo. Só que eu acho que uma chave interessante para a gente pensar tudo isso, e a internet entra nisso, é a velocidade das coisas, né? A velocidade das mudanças hoje em dia. E eu acho que o que mais pega e o que chega no consultório, o que chega lá no cursinho, né, que eu trabalho lá na UEL, às vezes a angústia pela velocidade, o nervosismo do que vai vir para frente, né? Eu trabalho no cursinho pré-vestibular, então é o nervosismo do vestibular, é o nervosismo de entrar na faculdade, ou a pessoa já está trabalhando com seus 17, 16 anos e já está vislumbrando o futuro, só que aí... Mas não tem a ver com aquilo que a gente estava comentando? Desculpa te interromper, Imagina. o Tiaguinho falou, é o seguinte... Tinha um tempo, professor, tinha um tempo para as coisas. A gente sabia que a gente ia estudar, ia fazer um cursinho ou não um cursinho, entraria na faculdade e depois desenvolveria uma profissão. Agora, com tamanha quantidade de influenciadores digitais, com 8 anos de idade ganhando dinheiro, 10 anos de idade ganhando dinheiro, 12... Cara, essa rapaziada que às vezes te procura no consultório, eles estão achando que eles estão perdendo tempo, porque eles estão com 15 anos e não está com uma Ferrari. Com certeza. Eles estão com 14 anos e não está com um relógio de R$1 milhão no braço. Mas por quê? Porque eles estão sendo influenciados pelas redes sociais e não está dando tempo ao tempo. Marcão, a gente não precisa ir muito longe, né? Nós somos numa época que as revistas elas eram impressas e os jornais eram impressos. E não tinha nenhum outro lugar para você assistir, ler
e entender. Então, naquele contexto, já existiam revistas que não eram expressão da realidade. Revistas que eram de socialites, revistas que eram de moda, revistas que eram de exploração sexual e pornografia. E aí, quem pegava uma revista, ele tinha que entender que aquilo ali não era real, apesar de estar na sua frente, e você palpando e pegando, e você entender que outras situações são reais. Então hoje o influencer que está lá dentro da sua mansão, projetando conteúdo e vendendo, ele está jogando a régua do consumo lá em cima. Exato. E aí ele está estimulando as pessoas a viverem uma vida, e me perdoem, vocês podem discordar, que não é real. Né? Porque a gente não consegue estar maquiado com o cabelo arrumado o tempo inteiro. Da mesma forma que a gente não vai conseguir comprar uma Ferrari, porque a Ferrari é um objeto de consumo de determinado grupo que acumulou riqueza historicamente. É claro, professor, tem uma Ferrari, tudo bem, comprou financiada, é antiga, ela já caiu o valor e lá. Mas não se trata disso, né? Então, assim, qual é o real? Exato. A internet é o real? Então hoje nós temos muito esse tema, né, da geração Z, e a geração Z quer se relacionar só pelo WhatsApp, pelo celular, pela rede. Não quer nem se cumprimentar mais. Enfim, nem vou entrar nos aplicativos de relacionamento e nada disso, tá? A questão é, muitas vezes isso não é o real. E na maioria das vezes isso não é o real. E as pessoas, para entender isso, precisa entender com o apoio da família, ou precisa entender com o apoio dos amigos, ou não vai entender e vai passar numa vida de sofrimento. Exatamente. Achando que não vai envelhecer, achando que vai conseguir sobreviver sem precisar entrar no mundo do trabalho, e mesmo aqueles que entraram no mundo do trabalho, né, de maneira com a bicicleta já pedalando, né, vamos lá, um caso de um artista que arrebentou numa novela e se tornou famoso e fez um monte de enfim, documentários, patrocínio, né, comerciais, ou um jogador, enfim. Quantos casos a gente conhece de pessoas que enriqueceram e perderam tudo? Exato. Porque não é só enriquecer. Para além dessa ideia de que é uma falsa imagem que é construída, a gente tem que pensar também quando ele não consegue atingir o que ele quer. Que aí causa toda essa desmotivação, a gente vê que eles não estão motivados. Então, uma das atividades que o Praxis, né, com o projeto de extensão faz, é um cursinho também, para além do CPV, né, que é dentro da UEL. A gente faz um no Território Sul, e lá é muito fácil ver, né, no contato diário com esses alunos, o quanto eles acham que eles não vão atingir a Universidade Pública de Londrina, né? O quanto eles não vão conseguir chegar. Eles, né, em contatos lá, eles conversam com a gente, comigo e com a minha colega Maíra. Eu acho que não vai dar certo, eu acho que não vou conseguir. Mas por que você vai conseguir? Porque, né, não vou conseguir. Simplesmente eles não têm antes mais... de tentar, eles antes já de se esforçar, desistem. antes de estudar. Perfeito. Você tá brincando. É verdade. E é muito triste pensar isso, e acho que um dos nossos objetivos é tentar descobrir o que fazer para motivar esse jovem hoje, fazer ele se sentir pertencente da própria história, né? Reconhecer a própria história, do próprio lugar onde vive, e que ele pode atingir mais, pode chegar à universidade. Tiago, você tem esses amigos assim? Tem, né? Muitos, né? Muitos. Ana, então a galera chega para você... Vamos explicar um pouquinho mais a universidade nesse momento, então. Tá bom, tá. Curso de graduação. Então, o Tiago entrou... de que forma, Tiago? Me explica como é que você passou e a bolsa de estudo, porque eu quero, nesse momento, a gente começar a incentivar essa galera toda para dizer, gente, calma aí, os caras estão desistindo antes de tentar. Cara, os caras estão pedindo socorro, mas, cara, não quer levantar cedo, não quer estudar e coloca a culpa no mundo inteiro, né? Menos nele próprio, né? Tiago, o que aconteceu com você? Então, você vem de uma família muito rica, né? Você é um herdeiro milionário, não é verdade? Então, você teve bolsa de estudo paga por todo mundo. Então, o Tiago tem uma vida muito fácil, né, cara? Hoje, né? É verdade? Então, conta essa vida fácil, Tiago, para servir de incentivo para esse pessoal. Marcão, nada... Queria estar aqui com a minha Ferrari aí que o Lanza falou. Mas não, eu estudei a vida inteira em colégio público. Vida inteira em colégio público lá em Cambé. Depois vim aqui pro colégio público. E eu entrei na universidade através da nota do Enem. Eu não cheguei a fazer a prova do vestibular, porque muitas pessoas nem sabem disso, né? Acham que para entrar na universidade você só tem como entrar se você fizer a prova do vestibular. Mas não. Tem já há muito tempo, eu não sei quantos anos tem na UEL, mas tem o ingresso via SISU, né? Que é como eu entrei. Fiz a prova do Enem, que a maioria dos jovens... Não a maioria, mas muitos jovens fazem ali depois do 3º ano do ensino médio. E entrei com a minha nota do Enem na universidade. Nota boa?
Deu pra passar. Raspando. Foi uma nota gostosa. Foi no pé das melhores. Com certeza não foi igual a gente que ficou anos e anos fazendo cursinho. Eu nunca fiz cursinho, nunca tive essa oportunidade de ficar ali se preparando, mas muitos amigos meus fizeram cursinho, ficaram lá tempos e tempos se preparando. Enfim, são realidades muito diferentes, né? Como eu disse, eu vim de colégio público, então quando eu entrei na universidade, eu tive sim um baque, que eu acho que muitos jovens têm medo desse baque também que tem, né? Será que eu tô preparado pra universidade? Eu não pensei isso, não fiquei pensando muito nisso antes de entrar, né? Mas quando eu entrei, eu confesso que eu senti um pouco isso. Porque eu percebi que os meus colegas da turma, eles estavam já estavam à frente, né? Eles já sabiam já de um conceito histórico, não sei o que lá, e do modelo de redação. E eu não sabia isso, porque eu não tive acesso a isso durante a minha formação no colégio público. Eu percebi que eu tava me cobrando. Eu falei, o que você estudou? No colégio tal, particular. Você, fiz cursinho, não sei quantos anos. Eu falei, tô aqui me cobrando, mas é uma trajetória completamente diferente. E é muito nesse sentido que a gente falou das redes sociais, esse agora aplicado no dia a dia também, exatamente. né? Me cobrando com Você viu a régua alta? Você falou, cara, mas eu não tive condição. Vou chorar ou vou alcançar? Depois que eu parei, que eu pensei nisso, eu falei, não tem nada a ver. Ela estudou anos e anos, a vida inteira no colégio particular, fez cursinho, não sei o quê. Então tá ótimo, eu consegui entrar dentro da universidade, tô aqui, tô fazendo o meu. Perfeito. Vou colar nesse povo e vou me graduar também. Perfeito, eu entrei lá, já no primeiro semestre tive aula com o professor Fábio Lanza, foi meu professor de sociologia, e daí fui atrás do projeto Praxis, que hoje em dia eu sou bolsista. Recebo uma bolsa lá pela Universidade Sem Fronteiras e fico lá fazendo minhas atividades lá no projeto do Praxis itinerante. E aí sim, chegamos de novo no projeto. Então a universidade acata essa galera toda, e aí se tiver algum tipo de problema desse lado da assistência social ou da psicologia, tem vocês também para ajudar. É isso. Eu tô querendo mostrar o acolhimento que a universidade tem. Quando a gente chega na UEL, parece que você está num mundo novo, porque é um lugar enorme, um monte de sigla, porque tem o Centro, é o SECA, é o CCB. Então, Qual que é a idade, a menor idade para se entrar na universidade? 16 já entra? Eu acho que tem alguns casos excepcionais de 16 anos entrar, mas via 17. de regra é a partir dos 17. Então 17, você há de convir 18. comigo que é muito novo. Muito novo, Hã? muito novo. A universidade é uma cidade cheia de adultos estranhos, não é verdade, não é? Siglas estranhas, né? Salas distantes. E aí, você imaginou, um menino e uma menina com 17 anos que só foi copiado do prédio, né? Ou do bairro, ou da vila. Na verdade, eu estou imaginando o Tiaguinho saindo lá de Cambé e falando, opa, agora a universidade tem aquele perobol inteiro. O que eu vou fazer aqui, né? Todo mundo falando muito difícil, diferente, né? Mas foi acolhido. E aí tem esse departamento. Tem muitos projetos na UEL que visam acolher esse aluno, né? Então tem desde o SEBEC, que é um serviço de bem-estar dos estudantes, mas os próprios cursos tentam se organizar para receber essa pessoa, que além de jovem, às vezes é de outra cidade, né? O Thiago é de Cambé, mas eu vim de Marília, de São Paulo, né? Tem colegas que vieram de mais longe ainda, né? Então, o curso, os veteranos seus ali, os seus próprios colegas de curso, tentam acolher essa pessoa, mostrar tudo que a gente consegue ter acesso, onde ir, como andar dentro da UEL, porque só de andar lá já é difícil, Exato, né? O negócio GPS, é um bosque, GPS, né? é um bosque. Não tem jeito. E aí se tem que entender um pouco mais esse jovem, que ele vem apreensivo, vem com medo, às vezes vem com costumes que ele acha que ele vai conseguir impor de casa para dentro da universidade, e é um viver em comum acordo, não é? Então, É um grande condomínio, né? Perfeito. E eu acho que, para além de ver o jovem em si, eu acho que a gente tem que tentar desculpabilizar esse jovem, né? Ele vem como o Thiago falou, vem de várias vivências, várias experiências, tem demandas, né, que ele traz consigo a partir dessas vivências. Então, acho que, a partir disso, a gente tem que ver como trabalhar junto a esse jovem para ele se sentir pertencente daquele espaço que é a universidade, que é algo novo. Mas tirando a culpa dele, porque a gente sabe que tem outras questões, outras demandas que influenciam, talvez, essa desmotivação, né? Influenciam, talvez, às vezes ele entra em algum processo depressivo, né? Então, tem várias questões que têm que ser trabalhadas antes da gente poder falar, esse jovem, ele não quer. Não é que ele não quer. Às vezes ele não consegue. Vocês conseguem perceber que vocês reverteram isso, muitas vezes? Que a pessoa fala, eu tô indo embora, meu pai queria que eu ficasse aqui, minha mãe, enfim, eu tenho medo, eu não vou ser aceito. Vocês conseguem perceber que vocês reverteram isso? No cursinho, eu tô lá já há um pouco mais de tempo, então às vezes você pega o aluno que passou o ano inteiro estudando e acabou que não passou na faculdade. E aí ele fica um caco, né? Porque, se esforçou pra caramba, estudou pra caramba, né? O vestibular é muito cruel, você passar um ano inteiro estudando pra um dia de prova, né?
E aí muitos falavam assim, não sei se eu vou continuar, porque perdi um ano. A gente pega e fala assim, tipo, pô, você não perdeu um ano, né? Você não vai esquecer tudo que você aprendeu, né? Esse conhecimento se acumula, né? Vamos tentar de novo, tal. E no fim das contas, a maioria tenta de novo, assim, a experiência que a gente tem. E aí, Eu acho que para poder ir pensando como encaminhar isso, nós temos dentro da UEL um setor específico de atendimento à comunidade estudantil e que também acolhe com políticas internas. Então, assim, temos o SEBEC, ele é coordenado pela professora Ângela, e nós temos lá vários profissionais da psicologia, do serviço social, nutrição, enfermagem. Temos dentro da universidade um departamento de saúde específico para atender estudantes, servidores. Na UEL nós temos uma moradia estudantil, que eu, enquanto profissional, acredito que ela é insuficiente, ela é pequena, porque eu fui aluno atendido pelas políticas de permanência. Eu estudei na Unesp, eu cheguei na Unesp como trabalhador, mudei de cidade, mas depois eu fui para moradia, quando eu resolvi fazer a transição profissional, porque eu trabalhava num setor e aí eu queria ir para o campo da educação, e nenhum começo depois de formado é simples. Então eu fiz a transição, fui para moradia, morei na moradia, e dentro dessa abordagem eu também fui aluno bolsista de extensão. Você passou em todos esses processos, né? Eu também dei aula num cursinho pré-vestibular da universidade em Araraquara, e a minha esposa também estudou em outro campus, também foi da moradia, ela foi de um outro grupo que chamava APET, que tem até hoje. Então o que eu quero dizer para quem está nos ouvindo? A universidade pública é o lugar da classe trabalhadora, é o lugar da classe média. Infelizmente esse país ele foi construído para servir aos ricos. E quando a gente vai lá e faz a universidade pública, receber o filho da empregada doméstica, o filho do pedreiro, o filho do comerciário, o filho do gerente da loja, enfim, essas pessoas, elas estão indo para o lugar do setor público, onde o serviço ele vai ter um sentido muito grande, porque ele também é para democratizar a riqueza. Você imagina a UEL antes de ter o sistema de cotas. E o que é a UEL hoje, tendo o sistema de cotas para pessoas que se autodenominam negros, pardas ou pretas, ou ainda para estudantes que vêm da escola pública. Então, hoje a gente vai criando políticas de reparação histórica ou de reconhecimento dessas diferenças que são importantes. E é por isso que a gente está aqui falando de juventudes e diversidades. Não tem no singular, tem que ser no plural. Porque é este espaço da universidade pública gratuita que a gente vai conseguir respeitar todo mundo que chegar lá. Seja católico, seja evangélico, seja espírita, seja macumbeiro, seja budista, seja umbandista, e seja ateu, e seja o que não quiser ser e o que quiser ser. Porque lá é um espaço público. E lá, sendo público, a gente tem que seguir a Constituição Federal. Que reconhece as pessoas e educação para todos. Educação para todos, sempre! Estamos comentando sobre juventude e diversidades. Juventudes e Diversidades, com Fábio Lanza, Thiago Daniel, Ana Beatriz Ribeiro da Silva e Paulo Anísio. A gente volta daqui a pouquinho aqui na 91,7 a respeito de educação, juventudes e diversidades. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta com Juventudes Diversidades. Aprendo cada vez mais que são vários jovens. Não existe aquele negócio, aquele jovem pensa daquela forma. Não, são vários jovens, não é? De formatos diferentes, com pensamentos diferentes. É isso, Lanza? O Lanza colocou aqui S em tudo, diversidades. Porque senão a gente acaba pensando em núcleos, né? O núcleo. O que a gente tem que dar é diversidade e o pensamento para isso tudo e organizar tudo isso para que professores, assistente social, psiquiatras, psicólogos entendam o aluno, que no caso aqui é o Tiaguinho, que agora cada vez mais está inteirado nisso tudo. Bom, vamos lá. Então a gente está falando sobre um grande evento que vai acontecer daqui a alguns dias. Nome do evento e o porquê que esse evento existe. Isso. Essa semana agora, né, a partir de segunda-feira, a gente tem 2 eventos aí acontecendo, os 2 que discutem a mesma coisa que a diversidades. A gente tem o primeiro simpósio internacional Praxis Itinerante, Juventudes e Diversidades, o terceiro seminário temático Praxis Itinerante, Diversidades,
pluralidades e perspectivas em debate. E também, para encerrar tudo isso, na sexta-feira a gente tem um outro evento que está na sua segunda edição, que é o Festival das Diversidades. Então a gente vai discutir, depois a gente vai celebrar tudo isso, né? Esse evento, ele é realizado pelo projeto Praxis Itinerante, né? Um projeto Praxis? de extensão. Praxis Itinerante. O Lanza vai explicar da melhor maneira possível. Praxis. Itinerante. Lanza. Vai, Praxis. Eles querem. É grego? Eles querem que eu dê aula aqui de sociologia. É grego. Eu vou. É algum pensador? Público, eu não vou ficar aqui falando 50 minutos sobre isso, mas de uma maneira muito simplória, o conceito da praxis. E aí o conceito da praxis é uma origem filosófica que depois é aplicado no campo das ciências sociais e é reelaborado. E os cientistas sociais, de maneira simplória, utilizam o conceito para dizer que não existe conhecimento pelo conhecimento, então não existe teoria pela teoria. E isso norteia a formação da universidade. Lá na universidade a gente elabora a teoria a partir do olhar e do pé na realidade, seja na realidade do laboratório, na realidade do experimento agronômico, seja na realidade da clínica de psicologia, seja na realidade do CRA, seja na realidade da escola, do hospital. Então, assim, essas múltiplas realidades demandam teorias para que a gente forme pessoas que vão, de novo, para a realidade e que lá vão continuar estudando, vão continuar refletindo e vão reformulando as teorias. Então, não tem como você separar para o conhecimento científico teoria da prática e a prática da teoria. Ah, quer dizer que o meu avô não sabia nada na prática? Não, ele sabia muita coisa na prática. Era a partir do conhecimento popular, do conhecimento familiar. Ele tinha uma sabedoria. Ele nunca frequentou o banco da universidade. No entanto, hoje, nós temos a possibilidade de que formemos doutores, psicólogos, professores e engenheiros, mesmo em famílias que nunca acessaram esse saber. Então nós, provavelmente, eu e o Marcão, somos a primeira geração de famílias que são de décadas que foram frequentar uma formação do ensino superior. E assim foram com os meus primos, e assim com os meus irmãos, e nós estamos numa cidade como Londrina, que muito provavelmente a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo também podem ter sido os primeiros que se formaram na educação do ensino médio, depois do ensino superior. Então, praxis é isso, é a gente conectar o que a gente estuda com o que a gente realiza e reformula essa teoria. Por quê? Porque não adianta nada a gente saber se não for para mudar a realidade. Exato. Você estuda e fica para você. Praxis é um conceito filosófico da atividade teórico-prática ao ser humano em todas as áreas da sociedade. Entendida como categoria filosófica, a tensão dialética que se estabelece entre seus pares contraditórios, teoria e prática, permite depreender e compreender a dinâmica do ambiente. E é isso. Vocês viram, né? Ele não aguentou, ele veio dar aula. Não, eu tô lendo aqui no celular. Eu dei o espaço. Falei, eu não vou. A minha explicação não vai ficar assim tão boa. Não vai ficar sabe? assim. Tá vendo como que é humilde? Abriu pra gente poder explicar. Mas disso tudo, então, praxis é isso. Teoria e prática é junto. Isso, e o nosso projeto, que é o Praxis Itinerante, que é um projeto de extensão da UEL, né, vinculado à ProEx, é ele que está realizando esses dois eventos que vai acontecer nessa semana, o simpósio e o festival. O simpósio é um simpósio internacional, né? Então a gente tem convidados de fora aí também, professores de Portugal, de outros lugares do Brasil. E a gente vai discutir ali dentre os 11 GTs, são diversos temas sobre diversidade de educação, relações étnico-raciais, enfim, por aí vai. A gente vai ter esse espaço, né? Onde as pessoas puderam submeter os seus trabalhos, suas discussões ali. E a gente vai discutir tudo isso nessa semana, aqui presencial em Londrina, também de maneira híbrida, vai ter transmissão pelo YouTube. E aí no final da semana, lá na sexta-feira, a gente vai poder curtir no gramado do CLCH a segunda edição do Festival das Diversidades, que foi um festival que aconteceu em março agora. É um momento muito gostoso, não. É um festival gratuito e aberto para a comunidade externa. Muito importante avisar isso. Não é um festival fechado, não é só para estudante, não. Para os servidores, professores, comunidade externa. O último a gente teve o gramado ali do CLCH lotado. E é um momento de música, de performances, tem muita banda, tem assim, muita banda. Não é bom para a galera entender um pouco mais essa diversidade e comparecer? Estou dizendo sobre, olha só que eu vou cutucar, quer ver só, professor? Segurança, as polícias, recursos humanos, psiquiatras,
psicólogos, porque empregadores, é muito simples você fazer assim, ó. Você vê um cara pintado de vermelho, uma menina pintada de amarelo, um cara com uma roupa estranha, não é verdade? E gente diferente, porque até então, tudo aquilo que você usa é igual. Então, quando você fala sobre diversidades, você tem que entender que a galera estuda, viaja, lê, usa, e é necessário essa transformação e essa apresentação. Então, um festival como esse, da Juventudes, se apresentando, eu penso que é interessante, quem não conhece, senta ali para entender um pouco mais. Como eu, da mesma forma, o Tiaguinho, eu já conheci o Tiaguinho de um tempo atrás, que alguém comentou comigo, cara, esse menino, ele vai longe porque ele estuda, então ele não se prendeu na periferia, ele não se prendeu que papai e mamãe não teve dinheiro para pagar o estudo para ele foi para cima, eu fico feliz e surpreso que hoje daqui, opa, olha como que eu apresentei ele, da última vez eu apresentei, Tiago Daniel, ator, acabou. Olha o currículo dele. Produtor cultural, graduado em Ciências Sociais pela Universidade, bolsista do Projeto Praxis. Cara, você vai ver, só dá mais 2, 3 anos para ver o que vai acontecer. E vai. Porque ele não parou no tempo. Então eu estou usando ele como exemplo, você, Lanza, como professor exemplo, não é verdade? E os nossos profissionais de assistência social e de psicologia. Eu penso que um festival como esse é interessante para o UEL se apresentar como vitrine, que é super interessante, mas nós da comunidade. Se a gente quiser entender um pouco mais, tinha que ter um arquibancada para falar, senta aqui e observa. Senta aqui e chama para conversar. Porque aquilo que você não entende, normalmente você repulsa. Aquilo que você não entende, você fala, eu não entendi direito o que ele falou para mim, que língua que ele falou, o costume, a gíria. Eu imagino que tanto a Ana como o Paulo, o tempo todo tem que estar aberto, não só o coração e mente, para ver um cara da Amazônia e é um índio, Paulo. Tem um cara que é de São Paulo, que veio da periferia, que você não entende nada que ele fala na gíria dele. É isso que eu estou dizendo. A gente tem que abrir cada vez mais. Então, um projeto como esse, ele é interessantíssimo, porque ele abre as portas não só da universidade, mas da curiosidade. Eu tenho uma curiosidade latente de entender o consumidor. Eu tenho uma agência de publicidade. Eu quero saber o que essa galera está usando, está comendo, não quer usar, o que eles já cancelaram. Tem muita marca que esses caras já cancelaram, rapaz. Cancela. E por eles mesmos. Eles não combinam nada com ninguém, né, Tiago? A molecada vai lá e cancelamos essa marca. Essa marca a gente já não come mais, já não bebe mais, já não usa mais. Não é verdade? Porque você tem que entender. Porque senão, você trabalha numa agência de publicidade, você não sabe o que vai ser cancelado. Você não sabe o que aquela empresa é politicamente incorreta. Não é verdade? Marcão, o golpe tá aí, cai quem quer. Contrata uns cientistas sociais lá que eu posso te ajudar. São os melhores para fazer pesquisa de mercado. Mas não é legal? É legal. É claro, é mas ótimo, né? Respondendo à questão, todos que estão nos ouvindo podem ainda se inscrever no evento. Ele é gratuito. Como assim? Sim, é gratuito. Entra lá no site da UEL, site de eventos, você pode se inscrever como ouvinte e você vai ter lá a programação. Vai dar um pouco de trabalho, né? Porque a UEL é grande, mas nós concentramos todas as atividades no CCH. Então não tem como errar muito. Você chegando, onde é o CLCH, onde é o CCH, você vai conseguir chegar na sala no horário certo. Mas como nós somos da perspectiva da teoria, da ação, da reflexão e da vivência, as pessoas não vão lá só para ser ouvinte. Elas podem ir lá apresentar trabalhos, essa fase já passou a inscrição, porque são pessoas que já estavam antenadas a isso. Mas também pode ir lá para fazer oficinas. E tem oficina, Marcão, que eu nunca nem ouvi falar. Me desculpa, eu sou caipira. Eu sou lá das Barrancas do Paraná. Então, assim, Marília é capital perto da cidade de onde eu vim, entendeu? Do interior de São Paulo. Os mais velhos lembram da música do Chitãozinho Chororó, 60 Dias Apaixonado, né? Viajando para Mato Grosso, para Aparecida do Taboado? Sim, é lá. Ah, eu sei onde é. Aparecida do Taboado. Exatamente. Tem logo uma placa, logo depois da ponte, de cimento. Eu tirei a fotografia lá. Lá, exato. Você também lá? Vamos postar a foto de vocês na rede. Depois da ponte tem escrito Aparecido Taboado em cimento, amarelinho ali. Nós descemos lá. Mas eu não sou sul-mato-grossense, eu tô da banda de cá, então é o paulista caipira. E aí o que acontece? É verdade que nós teremos oficinas que eu passei a conhecer a partir de que eu convivo com esses jovens. Exemplo. Por exemplo, a oficina de Ballroom. Por exemplo, a oficina de slam, por exemplo, uma oficina de batalha, de narrativa poética. Lá atrás, Ballroom, como que é? Ballroom.
Esse termo, o Lanza, ele aprendeu no primeiro Festival da Diversidade. Ele aprendeu. Agora. Ele aprendeu, Eu aprendi, ele falou, eu aprendi. Ele tá metido aqui, ele tá metido. Aí ele assistiu uma apresentação de Ballroom, e aí no segundo festival, quando a gente fez a primeira reunião, ele falou, vamos chamar a galera do Ballroom. Pronto, aprendeu. Agora, depois que ele viu, aprendeu que era o termo, gostou e convidou. Mas Ballroom, explicando, é uma cena cultural, já tem muito tempo, é uma subcultura, né, LGBTQIAPN+, enfim, é dança, é jogação, é legal demais. Acho que você deve ter visto algum vídeo, assim, nas redes sociais, da galera jogando braço, Não, mas o vídeo não serve. O vídeo é recortado. Tem que ver na hora. Não, tem que ver lá na hora. Por exemplo, se eu falar assim pro Marcão, ou pra quem tá nos ouvindo, você já viu uma folia de reis? Aí todo mundo vai ter uma história pra contar. Ou alguém já viu uma procissão, sei lá do que. Já todo mundo, ou foi na festa de peão, na festa da cultura japonesa. É disso que nós sabemos falar. Agora, existem coisas que estão sendo produzidas nessa sociedade digital, ou nessa sociedade que acontece depois das 11 da noite, e que a gente nunca viu. E que está no festival. E o empregador precisa saber, porque ele tem que lidar com este novo jovem que é trabalhador. O cara da agência precisa saber. E nós que somos profissionais já consolidados também precisamos saber. Até para poder entender as mudanças. E não nos enganemos. Os jovens são os primeiros que estão no processo de mudança. Quando, a quem aqui está ouvindo, escutou as primeiras músicas de rock, na década de 50, 60, 70, falavam que aquilo ali era loucura. Era coisa de louco, era de bêbado, tipo, de drogado. Hã? Eu não disse nada. É verdade. Vocês viram que é ele que está dizendo. É verdade. Mas os roqueiros são todos drogados, cabelo comprido. Não é verdade, era assim. Então, ainda bem que eu vim com o meu preso. Então, o que acontece? Mas é por isso que eu comentei com você que tem coisas na nossa vida que nós passamos, o iê, o rock and roll, era anormais para uma Gente, época. mas isso era criticado. Era, muito. Muito criticado. E aí, hoje, quando a gente está com esses jovens vivenciando teoria, ação, reflexão e vivência, nós precisamos entender e estar com eles, porque eles são protagonistas do processo de mudança. Seja dentro da empresa, seja dentro da escola, seja no consultório, seja onde quer que queiramos. E aí eu vou dizer, eles precisam estar dentro da política, porque eles também vão fazer a diferença para mudar a estrutura da nossa sociedade. Então, todos são bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, assimilando os debates postos por esses jovens, né? Para participar das oficinas, para estar no festival, para se inscrever se quiser ter certificado, e aproveite. Serviço público com gente de qualidade, falando sobre múltiplos temas, que é o momento da gente aprender. Do mesmo jeito que eu também me coloco no processo de aprendizado. Então, o aprender não tem idade. E é convivendo com quem está no protagonismo da mudança que a gente aprende. Exatamente. Por isso que a gente estava comentando a respeito, e vocês vieram, a Ana e o Paulo, assistentes sociais e psicólogos, que vocês estão à frente e paralelo a todo esse processo, para dar apoio também, às vezes até aos pais que não entendem o comportamento dos filhos, que sempre está associado, sabe o quê? Muito droga. Não é? Mas meu filho está com problema de droga. O cara nem toma Coca-Cola, o cara nem refrigerante o cara não toma. O cara é vegano, totalmente comportamental, não é verdade? É apenas, às vezes, a forma do cabelo está pintado, da unha está pintado, não é verdade? Passa por aí, passa, né? Acho que sim, né? E é uma coisa que remete ao que a gente começou falando no começo, né? Dessa revolução tecnológica que a internet dá, e que vocês falando do rock, foi o que aconteceu quando o rádio entrou na casa das pessoas, quando a TV entrou na casa das pessoas, né? O mundo se abriu, né? E a gente não precisa ter medo dele. Se ir ali passinho por passinho, conhecendo, você vai descobrir que as pessoas não são tudo doido, né? Tipo, tem sentido nas coisas, a pessoa se veste daquele jeito porque ela gosta, aquela música é daquele jeito, tem um motivo, né? Então, eu acho que é legal, numa semana de discussões teóricas, acadêmicas, você consagra aquilo no final com uma festa, porque também a importância de se comemorar, de se viver as coisas ali, né, e aproveitar desse momento, né. Acho que a juventude tem tanto a força do trabalho, mas também essa vitalidade de viver o que a gente está vivendo agora, né. Muito bem. Juventudes e Diversidades. Continua no próximo bloco. Eu estou aqui com
Fábio Lanza, Thiago Daniel, Ana Beatriz Ribeiro da Silva e Paulo Anísio de Oliveira Jorge. Já entendi o que é o tal do Praxis, já entendi o que a universidade está fazendo, já entendi que a gente tem que comparecer cada vez mais para entendermos o jovem antes de criticá-lo. Observa, estuda, leva o celularzinho na mão para saber como que é o nome dessa dança aí. Ballroom, e depois o resto que eu não entendi, eu vou entender daqui a pouquinho. Não sai daí que a gente já volta aqui no 91,7. Estamos de volta com projeto Extensão Praxis Itinerante, falando sobre juventudes e diversidades e entendendo um pouco mais esse novo jovem consumidor, os pais desses jovens, os professores desses jovens, o que a universidade faz por esses jovens, e não só na universidade, né? Eu fiz a maior questão do mundo de conversar com o Fábio. Eu e o Fábio, nós nos conhecemos num dia totalmente atípico. Não é verdade, Fábio? Eu gostaria que você narrasse nesse momento. Eu fui participar do dia, se eu não me engano... É o primeiro jogo internacional que Cambé já recebeu. Não, que eu fui juiz. E que o Marcão foi juiz. Foi a semana do imigrante. Do imigrante, isso. Lá em Cambé. Isso. Domingo de manhã. O Grupo Ser Social, a Associação de Estudantes Estrangeiros. Estava você na arquibancada e eu também. Isso. Aí jogando futebol, estava quem? África? Estava África Unida Futebol Clube contra Haitianos Futebol Clube Internacional. Aí saiu uma briga e bateu no juiz. Não, o juiz, ele era também de um time africano. Então roubando. O juiz... Não, ninguém disse isso, Marcão. Ninguém disse isso. O juiz recebeu o cartão vermelho e o Marcão falou, não, eu vou lá e vou apitar. Eu assumi um jogo internacional entre africanos e haitianos. Aí você estava na arquibancada. Foi maravilhoso, que depois saí de lá, eu fui almoçar com os caras, cara, lá em Cambé. Eu achei aquilo sensacional. E aí, na hora que você comentou comigo sobre esse projeto, eu achei ele muito interessante. Do mesmo jeito que eu fiz isso com os africanos em Londrina. Porque eu quero trazer para discutir os portugueses, os holandeses, os poloneses, os italianos, não é verdade? Os africanos. É uma cidade que tem tantas etnias. Nós fomos construídos de tantas raças, né? Tantos costumes. E aí, quando você pensa no continente africano, você vai ter que trazer os angolanos, que são muito diferentes dos moçambicanos, dos guinelenses. África do Sul. Exatamente, porque nós aqui... Acho que tudo é a mesma coisa. Acha que a África é um país. E não é, gente. E aí nós precisamos entender que a África é um continente que tem mais de 50 nações. E a África começa lá no Egito... Passa pelo Marrocos. E desce até a África do Sul, lá na Ponta da Esperança, ou no antigo das Tormentas, né, onde os portugueses passaram na colonização. Então, com certeza, nós lá da UEL, a partir da Associação de Estudantes Estrangeiros, a gente consegue organizar. Inclusive, semana passada teve um encontro deles, dessa associação com o Praxis e com o Grupo Ser Social, da professora Líria Betchol e da professora Evelyn Seco, né, que tinha na apresentação 10 estudantes de 10 países diferentes. Ah, que legal. Aquilo foi uma coisa incrível. E isso é que nós precisamos construir. Não existe porteira nem cerca. Nós somos seres humanos que querem produzir uma sociedade melhor. E nós da UEL fazemos isso. Agora eu vou passar a bola para esse psicólogo e assistente social, que a gente já falou demais, né, Thiago? Opa, se deixar o Thiago já. E o Fábio, vocês roubam todo o podcast aqui, mas porque vocês têm o dom da fala, né? Vocês têm o dom da fala. Mas a Ana e o Paulo têm também o dom da fala. E essa fala é o seguinte: assistente social e psicólogos para essa geração. O que os pais precisam estar preparados? Lerem mais? Acompanhar as redes sociais com os seus filhos, com essa galera toda? Dê algumas dicas de que vocês percebem lá na universidade, né? Qualquer um de vocês dois, e somando a experiência de vocês dois, para que aqui nós temos milhares e milhares de pessoas nos ouvindo e assistindo. O que a gente deve fazer em casa? Acompanhar os filhos no estudo, ler mais junto com eles, acompanhar, porque às vezes o pai fica na televisão e no rádio e o filho fica na internet. Saber o que esse jovem está estudando, está querendo na vida, ele está se decidindo, vocês podem me dizer, ele está decidindo a profissão dele com quantos anos? Com 18, 20? Ou com 12, 13, 14 anos? Pela minha experiência, numa época você decidiu o que você queria fazer com 17, 18 anos. Hoje, com 10, 11 anos, você senta com a rapaziada e fala, não, eu já sei o que eu quero na minha vida. Por quê? Porque ele tem muita informação. Antigamente, quem ia dar informação para ele era o vô, era o pai. Ia seguir a profissão do pai, seguir a profissão do vô ou da mãe. E agora? Nossa, eu acho que é uma questão muito difícil, assim, né? Muitos pais
enfrentam muitos problemas para conseguir acessar os filhos, né? Para conseguir entender o que eles querem, o que eles gostam. Perdão. E acho que um caminho para isso talvez é você reconhecer que mesmo naquele menino, naquela menina de 10 anos, 12 anos, 15 anos, ele tem o pensamentinho dele ali, ele tem as vontades dele e que ele não repete o que você, pai, mãe, fala, né? Então, se aproximar desse filho é tipo assim, calmar, abrir o peito e falar assim, quero saber o que você gosta, filho, quero saber o que você pensa do mundo, me interesso por isso também, né? Quero conhecer a sua visão de pessoa e de mundo porque ela é diferente da minha, né? Então, acho que uma conversa, pensando sempre nos pais e nos filhos, é como o pai pode querer conhecer o filho, querer se aproximar dele, né? E esse filho ele vai estar sempre dentro de muitas tramas sociais. Então ele está na escola, ele está na internet, ele está na música, ele está nos filmes. Então ele tem a vida dele, né? Os interesses amorosos. Então a vida desse jovem, mesmo que uma criança de 10, 12 anos, ela já é muito rica, né? Então tem o que conversar, tem o que chegar perto, tem como traçar gostos parecidos entre pais e filhos para ter uma convivência melhor. Acho que é mais ou menos por aí, sabe? Porque os pais estão trabalhando muito, estão muito distantes das crianças, né? E às vezes essa tutela está sendo feita por uma funcionária do lar, por uma pessoa que se contrata, por um vô, por uma avó, e aí a distância fica maior ainda. Você imaginou a ciência, a tecnologia de um vô, de uma avó cuidando de uma criança que está na internet? Como é que você vai moldar tudo isso, né? Como o Paulo falou, é complicado falar, né? Porque como que eu vou falar para uma mãe, por exemplo, solo, tá mais presente na vida de um filho, né? Ela não tem esse tempo. Então, é por isso que, às vezes, a gente entende que é a escola que tem que fazer esse papel da proteção e verificar se tá, né, questões de violências que estão ocorrendo ou não. Então, por isso que eu trago também como a escola tem que estar presente na discussão de rede, né? E quando eu falo de rede, que ela não é sozinha, a escola tem, através de outros serviços também, eles discutem junto formas de intervenção, né, em demandas que aparecem, e porque ali na escola é onde a criança ou adolescente passa maior tempo, né, na sua vida inicial, não só para a formação acadêmica, mas a gente reconhece também que a escola tem um papel de formação cidadã, né, da juventude, das juventudes. Então, a gente tem que entender que nem sempre é possível esse pai e essa mãe estar presente através de todas as demandas que essa vida, né, cotidiana traz. E através da escola a gente consegue fazer esse papel protetivo, né? E acho que até tirar o peso do pai e da mãe de que ele tem que ser esse pai e mãe perfeito, né? Que não existe isso. Tipo, ele tá trabalhando muito, né? Pais e mães. Então, reconhecer também que o cuidar dessa criança é um trabalho de rede. Então, a escola faz parte, o CRAS faz parte, a família ampliada, que a gente chama, né? Então, a avó que cuida faz parte, o vô, os tios, o irmão mais velho. Então, saber que essa responsabilidade, ela é dividida e para todo mundo tentar fazer o que melhor consegue, né? Acho que é mais ou menos por aí. A gente, participando de projetos que trabalham com jovens, né? A gente vê como é uma rapaziada que está se esforçando demais, assim. Trabalhando, estudando, ralando pra caramba para entrar na universidade ou para tocar um projeto que gosta, né? E eu acho que a UEL, ela tem um papel muito central em Londrina e região de, às vezes, ser um lugar de possibilitar desse jovem estudar, mas também possibilitar dele acessar a cultura, dele assistir um teatro, dele assistir um filme. Esse evento, né, que reuniu 10 estudantes de 10 países diferentes, que é coisa mais rica do que isso, né? Olha que super interessante. E as ações envolvidas pelo CPV? O CPV, ele é o cursinho pré-vestibular da UEL que acontece dentro da UEL, né? Ele é um cursinho que existe desde 1996, é mais velho que eu até. Então, hoje a gente conta com 400 alunos lá, todos de escola pública e de situação econômica, né, de baixa renda e tal. A gente tem uma média de aprovação desses alunos de 47% no ano passado. E assim, todo mundo ralando pra caramba. É um projeto tocado só por estudantes. Nós somos em 40, 50 pessoas a equipe. Então, professores de todas as matérias, apoio pedagógico, psicológico, pessoal da secretaria, nossa coordenação, que é a Rita. E a gente lida com esses jovens, não só jovens, temos estudantes também adultos, temos a terceira idade, sabe? Então,
você, olhando aquilo, você não consegue dizer que o jovem tá à toa, que o jovem tá perdido, porque ele tá ralando demais, sabe? Às vezes chega uma pessoa em sofrimento, dizer assim, pô, não tô conseguindo estudar, queria ver se você me ajudasse. Aí você fala, pô, como é que tá, né? O que é seu dia a dia? Ele, então, eu trabalho de manhã, trabalho à tarde, venho aqui pro cursinho à noite e chego em casa 1h, mas eu não consigo estudar. Aí você tem que falar, pô, meu querido, mas realmente tá demais, né? Vamos tentar diminuir a sua cobrança para às vezes no fim de semana você conseguir render, porque você já está fazendo muita coisa, né? Então a juventude, ela passa por muita coisa, ela precisa de muita coisa também, de muito apoio, né? O CPV, ele, além do cursinho, a gente tenta também criar oficinas e semanas diversas também para tanto distrair do estresse do vestibular, mas também para tentar encantar eles com uma semana de arte, tentar encantá-los com uma semana interdisciplinar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que tem a ver com o nosso bate-papo, mas é curiosidade minha. Quais são os cursos que estão atraindo mais estudantes? Quais são os cursos? Porque na minha época era assim, cara, era difícil demais medicina, era difícil demais odontologia, e aí começaram alguns cursos de tecnologia. Né? Antigamente era assim, passei medicina, uau, passei odontologia, uau, e depois começaram alguns cursos relacionados à tecnologia. Mais ou menos um parâmetro, não precisa ser dados exatos. Sim. Eu acho que dos cursos mais tradicionais que seguem muito desejados é medicina e direito, né? E desses novos cursos que estão chegando ali são os da área da tecnologia, né? A UEL tem 2 ou 3 cursos que é dessa área e a psicologia também. É isso que eu ia dizer, Paulo. Não, eu ia chegar vamos lá, vamos valorizar. Psicologia. Acho que principalmente depois da pandemia, já era um curso muito... com muita procurado, né? Mas depois da pandemia teve um boom muito grande, né? A psicologia. Sim, tanto de interessados em cursar, mas em pessoas também interessadas em ter um processo terapêutico. Às vezes até para se entender. Ô Tiaguinho, você foi para Ciências Sociais. Eu fui para Ciências Sociais. Que legal, não era a minha primeira opção, você acredita? Mas, hoje em dia, eu não faria outra coisa a não ser Ciências Sociais. Eu acho que isso é graças ao acolhimento que eu recebi dentro do curso. Sim, eu queria fazer jornalismo. Era pra eu estar aqui sendo seu estagiário, ó. Viu? O pessoal aqui não fica bobo não, que já eu tô aqui. Mas aí acabou que eu fui para Ciências Sociais e me apaixonei nas Ciências Sociais. Me apaixonei por completo e não mudaria. Como que é o seu dia a dia? Eu chego na UEL de manhã, cedinho, moro em Cambé ainda, vou cedinho pra lá, fico até meio-dia lá, como no RU normalmente, e à tarde eu entro no Praxis, fico lá até a tarde toda, né? Até 7 horas da noite. O que você pretende? O que você está almejando? Hoje você está com 20? Eu tô com 19. 19 anos. 19. O que é que você está visando? O que é que você está buscando? Acabar a graduação. Agora pode continuar. O Lance, ele tá brigando isso comigo pra eu conseguir acabar a graduação. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu entrei no curso já sabendo que, assim, gosto muito da área, gosto muito das ciências sociais, mas eu sou ator, né? Já sou formado em teatro e eu trabalho com isso. Então eu tô sempre aí gravando, viajando, e é por isso que a graduação às vezes é um pouco complicada. Você tá faltando bastante. Não, mas o Lanza, ele dá um jeito. O professor, né, Não, eu tenho que entrar aqui porque eu preciso dizer isso para a comunidade. Nós que somos trabalhadores, precisamos entender que a UEL permite que você faça um curso de graduação em até 8 anos. Entendi. Então, o Thiago, mesmo que ele tenha 1.500 oportunidades, ele pode cursar o nosso curso, é por crédito. Entendi. Então, existem muitos cursos que são por crédito. E aí, é claro que não precisa ser seriado em 3, 4 anos, como é o que a maioria das pessoas conhece. Na universidade, a gente tem uma outra lógica. E aí, é por isso que ele pode terminar a graduação em 4, 5, 6, 7 e até 8 anos. Porque nós que somos trabalhadores, precisamos conciliar a demanda material e com o nosso processo de formação. E aí eu vou falar uma coisa. Eu concordo com o que o Lanza disse, mas sabe o que é? É o jovem ansioso. E aí tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Você percebe outros jovens ansiosos? Não, com certeza. E eu sou um jovem ansioso, assim. Tô aqui falando sobre isso, mas eu sou um jovem extremamente ansioso. Eu quero terminar essa graduação amanhã, sabe? Eu quero, então, terminar logo e já fazer logo e não sei o quê. E daí eu já tive essa conversa com o Lanza. Você falar pra um jovem ficar 8 anos na graduação é uma coisa que a gente, às vezes pega na gente. Muito tempo. Quer terminar logo, então já fazer um estágio, não sei o quê, já terminar, pegar o diploma, entrar numa pós. Que é muito isso que ele tinha comentado também, com 12 anos, com 14 anos, você já tá pensando no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, no intercâmbio.
E é isso, A sabe? informação nas redes sociais fez isso com você também. Com Faz hoje. certeza, Não é? com certeza. Aquilo que você saberia ou pensaria junto com a sua família com 18 e 20 anos, hoje, 10, 12 anos, tem tanta informação. Por isso que tem tanta criança, parece uns monstrinhos alfabetizados, já falando, tem criança de 2, 3 anos tocando piano, saxofone, falando 4, 5 línguas. Falei, de onde surgiu esse povo todo, cara? Cara, é fruto do quê? De chip? De tecnologia, né? Só pode ser, cara. Você é um desses caras. Esse cara com 5, 6 anos já era assim. É verdade. O Thiago já era desse jeito, cara. Isso aqui vai ser reitor, você vai ver só, cara. Você quer continuar na universidade? Eu quero uma coisa que eu tenho certeza na minha vida. Eu vou acabar o curso de Ciências Sociais. Em algum momento eu vou acabar esse curso. Com certeza. Mas o que fala mais forte pra você? Ser ator ou assistente social? Cientista social. Cientista social. Eu acho que pega muito os dois, mas ser ator é ainda a minha grande paixão. Eu não me imagino fazendo outra coisa. Mas sem dúvidas, com a bagagem que eu trago do curso de Ciências Sociais, isso muda por completo meu trabalho também enquanto ator. Dá pra somar as duas coisas tranquilamente, Com né? certeza. Dá, com certeza. Muito bem, estamos quase encerrando o nosso programa. Teremos um último bloco para considerações finais sobre juventudes e diversidades. A gente já volta. Estamos terminando o nosso bate-papo, como sempre, e toda semana eu digo a mesma coisa, que a gente só fica na superfície, porque dificilmente a gente ia conseguir uma profundidade maior com tantos dados e com tanto assunto interessante sobre essa diversidade, né? Não a diversidade, mas a diversidade dessa juventude que ela está em movimento a cada dia. Ah, mas os jovens de hoje em dia, quais são os jovens de hoje em dia? Vamos entendê-los, né? São muitos, são múltiplos e nós precisamos compreender cada vez mais. Eu quero agradecer aqui a presença da Ana Beatriz, assistente social graduada pela Universidade Estadual de Londrina e graduada em saúde coletiva pela Unopar, profissional também do projeto Praxis. Muito obrigado pela sua presença, suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer novamente, né, tá aqui, é um prazer estar podendo falar sobre diversidades e juventudes. E eu acho que, para encerrar, o que eu queria dizer é falar mais um pouquinho das atividades do Praxis, né, de uma maneira geral. A gente tenta alcançar a juventude de diversas formas de intervenção. Nossa principal atuação é na região sul daqui de Londrina, então Perobal, Franciscato, União da Vitória, né? E aí é importante falar de algo bem bacana que aconteceu ano passado e esse ano, porque a partir tem o CPV, né, que é o cursinho pré-vestibular da UEL, mas ele tem um processo seletivo, então não é todo mundo que consegue alcançar. Então a gente, através disso, em parceria também com o CPV, pensamos, temos que levar um cursinho para a região, dentro da região. Que melhor que isso de levar dentro de um colégio. Então teve toda a questão burocrática, a gente conversou com o Núcleo Regional de Educação, conversou com a diretora do colégio, e a gente alocou um cursinho dentro do Colégio Albino Feijó, que fica lá no Perobal. Né? E lá aconteceu aulas todos os dias, no período noturno, porque a gente tende que a maioria, a gente fez uma pesquisa antes, né, com os alunos daquela região, e a gente tende que a grande maioria dos alunos daquela região são alunos trabalhadores, então era necessário um cursinho noturno, e teve uma adesão incrível, assim, por parte desses estudantes, tanto é que 9 dos estudantes, de uma média, assim, inicial de 15%, 15 alunos que estavam indo, 9 passaram no vestibular da UEL, e hoje estão até participantes do Praxis como alunos de extensão do Praxis, né? Então é bem gratificante para a gente. E a gente tem projetos para estar expandindo isso para outras partes também, não só de Londrina, né? A gente também já tem algumas ações de Jataizinho, Porecatu, então a gente pretende estar expandindo isso. Então acho que é mais isso que eu queria dizer, que o Praxis não vai parar, ele vai continuar e ele tem projeção aí para muitos anos, para seguir muitos anos. Maravilha, obrigado, Ana Beatriz, obrigado, viu? Amigo Paulo Anísio, psicólogo formado pela UEL, atuante no apoio psicológico do CPV desde 2023 e estudante especial do mestrado em psicologia pela UEL. Obrigado pela sua presença, viu, Paulo? Obrigado. Eu que agradeço, Marcão, foi um prazer. É muito gratificante pensar que a gente está falando de um tema tão importante quanto educação, juventude, diversidade, para tanta gente ouvindo a gente, né? Pensar onde esse jovem está, o que ele está fazendo, mas também o que ele pode fazer, qual que é a potência da juventude londrinense hoje, né? Eu acho que é muita. A gente está em contato direto com aqueles que conseguem acessar a UEL e são sempre pessoas extremamente decididas, empenhadas, né? Então, é muito bonito ver como uma cidade jovem também, né? Londrina tem 90 anos, eu venho de Marília, que tem também 80 e pouco, né? A gente, enquanto cidade, nasceu ontem, né? E ver a transformação acontecendo na nossa frente, né? Então, a gente tem que
dar força para essa juventude, apoiar essa juventude. Como o professor comentou, é ela que encabeça as mudanças na nossa sociedade. Então, eu acho que é muito disso, assim, sabe? Ter o espaço para poder falar de jovem, de educação, de universidade, não tem coisa melhor. Então, agradeço a oportunidade, fico muito feliz, um prazer te conhecer também, né? E, poxa, legal demais. Obrigadão. Eu esqueci de perguntar. Ana, @ seu contato, Instagram. Ah, tá. É @aBeatrizRibeiro _. De novo? @aBeatrizRibeiro _. Paulo, o seu. O meu é @pauloanísio.psi. Tá, Anísio com S. Anísio com S. Muito bem. Tiaguinho, muito obrigado. Ator, produtor cultural, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, próximo reitor da Universidade... Só 2 minutos para ele. Eu tô muito feliz de estar aqui de novo. Acho que a última vez que eu estive com você já faz uns 2 anos, então daqui 2 anos eu volto de Não, novo. nada Já disso. como reitor da UEL, É, né? vamos Já lá. vou... Isso é brincadeira. Truco! Mas muito feliz de estar aqui discutindo isso e podendo também falar desse evento maravilhoso que vai acontecer na semana que vem, que eu acho que é de extrema importância que a comunidade londrinense, enfim, da região, esteja presente para a gente discutir diversidade, celebrar as diversidades. Relembrando, então, o evento é o primeiro simpósio internacional Praxis Itinerante, que vai discutir juventudes e diversidades. Então, esse é o momento, para quem se interessou, né, por isso que a gente abordou aqui, com certeza vai ser um momento muito gostoso. A gente tem 11 GTs, tem oficinas de grafite, de ballroom. Quero ver o Marcão lá na oficina de ballroom pra conhecer um pouco mais. Oficina de funk. Tem oficina de teatro também, que eu vou estar dando uma oficina de teatro, então já puxo aqui já pra minha. E enfim, na sexta-feira a gente também tem o segundo Festival das Diversidades. Todas essas informações estão no Instagram, @praxisitinerante ou @Festival das Diversidades. Praxis Itinerante ou Festival das Diversidades. Vocês encontram todos os links lá pra se inscrever pra tudo. Praxis, PRAXIS. Isso. E o seu @? Meu @ é Thiago Daniel RS. Thiago sem H. Thiago sem H. Sem H. Muito bem. E finalizando com Fábio Lanza, meu parceiro de arquibancada do jogo internacional ao qual eu fui juiz. Obrigado pela sua presença, viu? Está ótimo, Marcão, e a todos os ouvintes que tiveram essa paciência pedagógica conosco hoje. E vamos conhecer a UEL. Estamos lá, de portas abertas. E aproveito, não vou ficar com delongas, porque eu já falei demais, mas aproveito para fazer o comercial. Pode ser? Pode. Então tá ótimo. A equipe do Praxis Itinerante, ela é uma equipe que foi selecionada a partir de um edital e tem recursos da SET, do governo do estado, a partir de um programa chamado Universidade Sem Fronteira, criado já há algumas décadas pelo antigo governador Requião, né? E que se tornou legislação e que está aí até hoje. Então, além disso, agradecemos à ProEx e a todos os servidores da UEL que nos apoiam, suportam e toleram, né? Porque é uma complexidade. E aí, é claro, quem está conosco no nosso dia a dia, né? As equipes pedagógicas, direção e os estudantes lá dos colégios que estão dentro do território que nós atuamos, o Colégio Albino Feijó, o Colégio Tiago Terra, o Colégio Vani, Rina, que são os motivadores para a gente estar falando de juventudes e pensando na continuidade das trajetórias. E aí, não menos importante, toda aquela comunidade aí, ali do Vale do Perobal, onde está a Vila Maravilha, a Vila Feliz, e um pouco mais à frente, União da Vitória, e tantos outros locais que foram resultado da luta popular. Então ninguém foi da casa para ninguém. As pessoas estão ali construindo de maneira singela, construindo de maneira do seu esforço e da sua luta cotidiana. Então deixo o meu abraço para todas essas pessoas, inclusive para aquelas que estão lá no assentamento Ele Vive, nas escolas municipais e estaduais, onde nós estamos atuando também num núcleo de memória e identidade lá no assentamento Ele Vive, e saudosamente a todos os servidores do município e do Ministério Público que atuaram com a gente no núcleo Pop Rua, lá em 2018. Naquela época eu acho que eu estava dando aula para o Paulo na Psico. Eu acho que ele trabalhou nessa pesquisa com Pop Rua. E por último, um novo caminho que nós entendemos na Praxis, apoiando os grupos, os MCs e as batalhas de rua de Londrina, junto com o Conselho Municipal de Juventude, junto com o Ministério Público, com a Secretaria
Secretaria Municipal de Cultura, lá com a nossa professora Fátima Beraldo. E, por último, eu juro, nos meus últimos 10 segundos, temos uma frente do Praxis que atua e que coloca, né, lenha na fogueira para discutir o uso da cannabis, o uso da maconha, e temos associações de mães, associações de pacientes que estão numa luta danada, que é o pessoal da Cura em Flor, aquele abraço, e da Maria Flor, lá em Marília, aquele abraço. Então, a Fernanda, o Márcio, a Gabi, a Dalila e tantas pessoas envolvidas neste debate emergente. E vamos de praxis em praxis. Sabadou. Muito bem. Fábio Lanza, seu arroba. Meu arroba é praxis itinerante. Eu vou te achar lá na universidade, você vê só, cara. Vou sair correndo atrás de você lá, isso sim. Muito bem, amigos, eu estive hoje com Fábio Lanza, Tiago Daniel, Ana Beatriz e Paulo Anísio, discutindo um pouco mais sobre as juventudes e as diversidades na cidade de Londrina, principalmente pelo viés do Praxis itinerante da Universidade Estadual de Londrina. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, pelo seu carinho e até semana que vem, se Deus quiser. Eu tenho certeza que ele há de querer. Até lá.